Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a pintura desse risquinho. Eu vou mostrar sempre no início, assim, embora que rapidamente, como foi feito o fundo. Para o caso de você querer pintar só um risquinho, de todos esses querer pintar só um, então você não precisa assistir a todos os vídeos. Olha só, eu vou acelerar um pouco, mas vai dar para você entender. Eu vou borrifar um pouquinho de água. Saio borrifando um pouquinho de água no meu tapetinho, porque ele é um tecido 100% algodão e bem grosso. Vou sair esfumaçando verde maçã em torno de todo o meu desenho. Depois eu vou pegar um pouco de siena natural para aprofundar algumas regiões. Olha só, pego um pincel maior, aí um pincel número 18, pincel número 20, e sempre a borrifadinha de água, ela vai me ajudar a esfumaçar esse verde maçã para cima do meu tapete, sumir com esse verde em cima do meu tapetinho, tá? É um joguinho de banheiro, eu digo tapetinho porque ele é um tecido grosso feito tapete mesmo, tá? Olha só, eu vou mostrar essa parte aí, que eu vou dar a volta inteira no desenho. Esse desenho é o exemplo, foi a primeira peça que eu pintei, mas a sombra será feita do mesmo jeito. Bom, gente, eu passei aí o verde maçã em volta de todo o meu tapetinho e agora eu vou passar o siena natural. Veja só, que eu já passei na parte de cima. Eu tô passando só nesse encontro do desenho com o tecido. Eu não tô puxando ele tão longo quanto o verde maçã, ele é bem mais curtinho, ele é colocado nessas quininhas, nesses cantinhos de maior profundidade, tá? Reforçando esses cantinhos assim mais profundos, eu vou colocar, olha, um pouquinho de verde pântano, bem pouquinho, para os cantinhos ainda mais profundos do meu tapetinho. Tá vendo essa quininha aí em cima? Esse cantinho cabe um pouco de verde pântano. Além do siena natural, cabe também um pouco de verde pântano. Olha só, passei o verde maçã em torno dele todo. O siena natural por os cantinhos e o verde pântano só nessas regiões mais profundas, tá vendo? Como ficou? Esses cantinhos mais profundos, mais escurecidos com o verde pântano. Fiz uso dos 3 tons para essa sombra também. Agora vamos pintar as folhas. Para essas folhas, todas elas eu pintei de uma forma um pouco diferenciada, não é? Então, vamos ver a pintura de todas elas. Essas folhas aí, eu tô começando a pintura dessa com siena natural. Vou pintar boa parte dela com siena natural. Tô fazendo uso aí de um pincel número 14, minha folha é grande. Dá para eu pintar com um pincel maior. Dei uma borrifadinha de água aí no meu tecido antes de começar a minha pintura. Eu sempre tenho feito isso. Eu uso um borrifador de perfume porque ele solta bem pouquinha água, tá certo? Tem aqueles borrifadores que a gente às vezes usa em casa para uso até em plantas, em roupa, em alguma coisa assim. Várias utilidades a gente pode ter para eles, né? Mas eles soltam uma quantidade de água maior. É melhor a gente usar um que solte menos água, porque a gente tem um controle maior na quantidade de água que a gente está colocando no nosso tecido. Olha, gente, eu tô dando sequência à minha pintura com verde oliva. Vou terminar de encher minha folha com verde oliva, emendando bem esses 2 tons. E terminar, então, o preenchimento completo, né, da nossa folhinha com verde oliva. Estando tudo isso aí cheinho e bem emendado, agora eu vou pegar o verde pântano para sair colocando sombras. Essa região, principalmente, que a minha folhinha se encontra com a flor, eu preciso, né, escurecer mais essa região, colocar o verde pântano assim mais forte, mais marcado, que é o ponto de sombra. Feito isso, a gente vai fazer uns contorninhos. Eu vou fazer um contorno bem grosseiro, olha, para essa pontinha com verde pântano mesmo. E vou esfumaçar ele um pouquinho aí em cima. Você pode estar fazendo um contorno também bem fininho. E eu vou deixar uma sombra mais marcada para essa pontinha dessa folha, tá?
Vamos colocar a luminosidade com o branco, luminosidade essa que a gente pode deixar ela um pouco riscada ou bem emendada. Para essa folhinha eu vou emendar ela bem. Colocar aí para essa parte de fora. Essa região aí embaixo eu vou colocar um pouquinho também de contra esse verde pântano que eu coloquei para a pontinha. Veja que eu tô fazendo uma boa emenda, eu não tô deixando essa riscada. Na outra peça, a gente deixou um pouquinho riscada em algumas folhas, outras não. Como eu disse, o importante da gente tá usando, a gente tá pintando as nossas folhinhas, não é que elas fiquem todas com o mesmo jeito de pintura, mas que elas recebam os tons dentro de um contexto. Não precisa receber todas elas esses mesmos tons, mas que recebam desses tons, de alguns desses tons. Para essa outra folhinha, eu já vou começar a pintura dela com o branco. A gente já percebe que ela será uma folhinha mais clarinha. Vamos puxando aí o branco, enchendo uma boa parte dela com ele. Olha só, essa pontinha também vou colocar o branco, vou puxar, vou encher bastante com o branco. E a gente vai terminar essa nossa folhinha com o verde oliva. Branco e verde oliva. Vamos fazer essa um tanto mais esverdeada, né? Porque a gente puxa o verde para cima do branco, deixando aquele verde mais clarinho, lembrando, por sinal, um verde pistache. Então, a gente ganha uma tonalidade um pouco diferente para nossa folhinha, mas dentro de um contexto. A gente não usou outros tons que não fosse aquele nosso guia de cores, né? Que não fosse dentro do nosso guia de cores. Essa parte aí, lembra que eu deixei sem branco? Vou passar o verde aí em cima. Veja que ela não tá tão escura, mas que ela ganhou tons verdes por toda parte. Essa região aí também vou passando o pincel em cima, porque assim a gente vai deixando o branco esverdeado. Aí tá a base da nossa folhinha. E agora, com a base pronta, a gente pode começar a detalhar. Colocar a sombra com o verde pântano, isso é o verde pântano que eu tô usando agora aí. Essa parte aí embaixo eu vou escurecer um pouco com ele também, um contorno mais marcado. Essa região aí em cima. Vamos colocar as nervuras. E se você quiser colocar um pouco de branco a mais, coloque como luminosidade. A minha eu vou deixar assim mesmo, tá? Pronto, vamos para essa outra folha. Essa outra folha eu já vou iniciando a pintura dela com verde oliva. Observe que eu não vou para esse conjuntinho, pelo menos eu não vou começar a pintura com o verde pântano. Eu não vou pintar parte de nenhuma das minhas folhas com verde pântano. Elas já estão bastante escuras dentro do contexto do meu conjunto, colocando apenas a sombra com ele. Agora que eu pintei essa porção aí com verde oliva, vou continuar a pintura pelo siena natural. Coloquei uma borrifadinha de água também aí em cima da minha folhinha, viu? Eu acelerei um pouquinho o vídeo para que você apenas observe os lugares de colocação desses tons de cada uma das folhinhas, uma vez que esse já é o nosso segundo vídeo que fala sobre essas folhinhas. E no terceiro também vou fazer o mesmo processo. Aí eu vou terminar com o branco, vou emendando esse branco a esses outros dois tons. Nessa hora, se você estiver pintando um tecido assim bem grosseiro, tudo bem, né? A tinta demora mais a secar. Se o seu tecido for fininho, então você precisa fazer uma pinturinha mais rápida, porque esse verde oliva ele pode ter secado enquanto você fazia a mistura com o siena natural. Pode estar mais sequinho e ficar um pouco manchada a sua folha. Mas se por acaso estiver manchando, você pega um pouquinho de verde oliva e coloca em cima do cantinho das manchinhas, que vai dar uma melhorada, tá? Vai emendar melhor. Aí, eu já tô colocando luminosidade com o meu branquinho. Tô pintando ela emendando bem, mas você pode deixar um pouquinho riscado, lembra? Aí, eu já tô fazendo o contorninho com o verde pântano.
Tô levando sombra para minha folhinha. Vou deixar essa pontinha um pouco escurecida. E a gente precisa escurecer também essa região, escurecer um pouquinho aí essa região, colocar as nervuras. E assim fica a nossa folhinha. Agora, gente, vamos pintar o botãozinho. Esse botãozinho eu vou começar usando coral. Você pode encher todo o seu botãozinho com esse tom, ou você pode fazer parte dele, né? A região onde fica embaixo da outra flor, fica nos pontos que você quer mais sombra, mais escurinho mesmo, a tonalidade com o tom coral, e terminar com o branco para deixar mais branquinho, deixar mais branquiçado, vamos assim dizer, o seu botãozinho, deixar ele mais clarinho, ele fica mais delicado, fica mais suave. Olhe os pontos onde eu vou distribuir esse tom no meu botãozinho, eu não vou encher ele todo com coral e vou terminar a parte de cima com o branco. Não precisa lavar o pincel, pode emendar bem as tintas, se quiser deixar riscado, tudo bem, mas esses risquinhos eu gosto mais de deixá-los na luminosidade, na sombra, não no preenchimento, nessa hora que eu tô fazendo a base da minha pintura. Veja que o branco fica com um toquezinho assim, rosado, né? Ele não fica totalmente no seu tom branco. Porque a gente tanto tava com o pincel já sujo de coral, quanto a gente vai puxando essa tinta para cima dele. Feita a nossa base, aí a gente vai começar a colocar aí umas sombras e vou colocar essas sombras com o púrpura. Ele vai aparecer bem aí em cima. Eu vou fazer a separação da pétalazinha também com ele. O púrpura em cima do coral, a ideia é deixar mais rosadinho mesmo a minha flor. E vou colocar o branco como luminosidade. Essa hora a gente vem com o branco deixando mais riscadinho. Observe que o púrpura eu também coloquei deixando riscado. Não tem problema de você colocar aí embaixo, nessa região embaixo da folha, o branco, porque é como se o botão tivesse um pouco afastadinho dela, não tivesse colado a ela. Vou colocar por essa região riscando também. E assim, ó, vai ficando a pintura do nosso primeiro botãozinho, desse arranjo. Agora, a gente vai aí só retocando um pouquinho, colocando um pouquinho mais de púrpura. Se você quiser deixar ele mais riscadinho, melhorando os pontos de sombra, de luz, contornos. Olha só, aí eu tô puxando os risquinhos com púrpura. Para não deixar a minha pétalazinha tão lisinha, eu quero ela um tanto mais enrugadinha. Então, eu vou puxando os risquinhos, pode ser com branco, com púrpura, enfim. Para esse cabinho e esse ponto aí de sustentação do nosso botão, eu vou encher tudo com o verde oliva. Tanto esse pontinho aí, quanto o cabinho eu enchi tudo com verde oliva. Tô passando um pouquinho de verde pântano nessa região de baixo. Você pode deixar só com o verde oliva e um toquezinho de branco, tá bom? Ou você pode fazer isso, você pode colocar uma sombra com verde pântano na parte de baixo e uma luminosidade com branco na parte de cima. Lembrando que ele é assim bem grossinho, ele não é um contorno muito fininho. Para o botão, a pétala desse botão aí, eu tô enchendo, né, com o coral, o tom coral. Você usa o tom que você tiver na sua casa, um rosa escuro, um magenta, um vermelho, laranja, a cor que você gostar, tá, gente? Por exemplo, se você gosta mais de um tom dessas flores que eu vou pintar, você pode estar pintando o seu conjuntinho inteiro com as flores laranjas, as flores brancas, as flores mais pro rosa, como essa que eu vou fazer com o tom coral, ou usando o rosa mesmo, né? O rosa chá, o rosa escuro. Fica bem ao seu gosto, aquilo que você gostar, os tons que você gostar para essa flor. Enchi os dois
com coral, estou passando um pouquinho de púrpura nessa região que requer um pouco mais de sombra, né, uma profundidade, e essa sombra eu vou colocar com o púrpura. Se você acha que fica muito clarinho, pode colocar até um vinho aí que também fica bom, viu? Não se preocupe. Agora com o branco eu vou distribuir aí luminosidade. Olha só, eu vou colocando um excessozinho de branco nessa parte de fora e vou puxando com o pincel de lado. Esse meu pincelzinho é um pincel número 14, mas ele tá bem cortadinho, bem lixado, tá? Tá bem velhinho já. Você pode estar fazendo isso aí com pincel número 8, número 6 até. Importante é que você deixe assim riscadinho essas pétalazinhas. Enchi tudo aí com o verde oliva. Já vou diretamente colocar o branco. Lembra que no de cima a gente colocou o verde pântano também? Para esses, eu vou colocar só o branco e você vai ver que também dá certo. Coloquei aí os excessos, agora eu vou misturar. Só vou misturando, deixando riscado, se você quiser, ou deixando assim bem emendadinho a tinta. Fica bem a seu gosto. Como eu sempre costumo dizer, não se preocupe muito com aquilo que as pessoas pintam, mas com aquilo que você gosta. Se você gosta da pintura mais emendada, você deixa bem emendado. Se você gosta dela mais riscadinha, deixe mais riscadinho. Eu vou fazendo dos dois jeitos, dependendo de onde eu vou pintar, o que eu vou pintar. Principalmente os desenhos assim mais fantasia, eu gosto de deixar mais riscadinho. E alguns, quando são um pouquinho mais realistas, também requer um pouco de risquinhos. Agora, vamos pintar esse botãozinho que tá aí, né, abrindo. As pétalas já estão assim bem expressivas, então eu vou fazer ele com branco. Eu vou encher tudo isso aí com branco. Vou começar sombreando, passando siena natural nessa região aí de baixo. Olha, gente, o siena natural a gente vai colocar um pouco. Esse siena, esse sépia, enfim, eles vão servir como sombra para o nosso desenho. A gente tem que ter a ideia de que a nossa flor é branca, então a gente não pode colocar demais essas tonalidades, tá bom? Eu vou colocando aí esse siena natural como uma sombra aí embaixo, como uma separação de pétala, como uma separação de flor, e depois nas regiões onde requer mais profundidade e uma sombra mais marcada, então eu levo um pouquinho do sépia. Eu vou colocar esse siena natural também, deixando ele riscado. Olha só, separação de pétalas, tá vendo? Da nossa florzinha. Essa região a gente poderia colocar até uma sombra, assim, uma sombra não misturada, né? Como tô fazendo com essa aí agora, as tintas bem misturadinhas. Mas uma sombra solta, caberia muito bem. Mas você pode colocar ou não, uma vez que a nossa pintura para hoje, ela tem lugares que tem uma sombra solta, que eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês, e lugares que eu tô deixando mais emendado. Esse desenho é um desenho, uma pintura, né, bem fantasia, então a gente pode brincar com isso aí sem preocupação. Olha só, isso aí já é uma sombra solta, né, que eu tô colocando aí, eu não tô emendando o lado de fora dela muito. Quando a gente deixa essas emendas assim, ó, o lado de fora, o encontro da luminosidade com a sombra marcado, então a gente tá fazendo uma sombra solta. Quando a gente mistura bem, apagando o encontro de luz e sombra, a gente tá fazendo uma sombra emendada. Eu vou deixar para esse botãozinho aí, essa sombra assim mais solta mesmo. E a gente pode também colocar uma sombra solta aí em cima, olha. Porque esse botãozinho, ele tá indo para trás dessa folha. Dá para entender que ele vai para trás. Então, a gente pode também fazer uma sombra, sem ter que misturar muito a região de luz com a de sombra. Essa parte aí a gente deixa bem escura, pra gente ganhar profundidade. E lembre-se sempre de colocar, né, um pouco de branco a mais, mesmo que a sua flor seja pintada tendo uma base branca. Você pode também distribuir por cima das suas pétalazinhas um toquezinho do púrpura. No caso, eu tô usando o púrpura para dar um toquezinho, assim, uma sujadinha nessas pétalas,
como se estivesse trazendo um reflexo de outras coisas aí em volta, com púrpura. Aí é uma sequência da minha sombra que fica um pouquinho mais escurinha para essa pontinha. Então, gente, olha só, eu tô colocando aí uma sujeira de pincel com o púrpura, mas é bem pouquinho. E na hora de colocar, você segue os risquinhos. Veja que os risquinhos, eles vêm de dentro para a borda da pétala. Então, a gente não vai pintar ao contrário, né? Puxando de um lado ao outro da pétala, mas do lugar onde ela se prende para a pontinha dela. A gente busca deixar tudo em uma só direção. Essa parte aí eu vou colocando o branco, né? A luminosidade que falei. Nessa hora a gente vai sumindo mais com risco de carbono, vai melhorando os contornos em volta. De preferência, deixando em volta um pouquinho mais irregular. As bordas das pétalazinhas, quase sempre, elas são um pouquinho irregulares, nessa parte de fora. Vou colocar por toda a região. Se vai aparecer, não importa, mas coloque. Olha só, tá até aparecendo bem. No caso da nossa pintura aqui. Mesmo que o seu tecido tivesse bem branquinho, tivesse uma boa camada de branco cobrindo tudo isso, e que essa luminosidade não tivesse aparecendo, mesmo assim, coloque o branco. Coloque a luz igual você tivesse colocando em uma flor que tivesse um outro tom. São detalhes que a gente deve, assim, que seria bom a gente manter, né? A gente sempre ir colocando, porque de qualquer forma faz um acabamento diferente na nossa pintura. Vou puxando sempre na direção que eu puxaria em uma outra flor com um tom mais escuro, ou seja, deixando riscadinho, trazendo para o lugar onde essa pétala se prende no centro da flor. Vou colocar um pouco mais de sépia aí para a gente deixar mais profundidade. Não tem muitos detalhes para essa pétala, ela só aparece essas duas dessa florzinha e ainda tá por trás de tudo isso. Tô só reforçando o ponto de profundidade com o sépia, essa região aí também de fora, esses contorninhos. Não vou desmanchar essa sombra solta, vou deixar ela aí bem marcadinha mesmo. Pra gente, então, ir fazer a pintura da nossa flor maior, da nossa flor principal. Observe também que eu vou colocando um toquezinho de sépia e puxando, riscando, saindo de dentro dessa sombra solta. Não tem problema, tanto saindo dentro dessa sombra solta, quanto no lugar que não tinha ela. Não tem problema, tá certo? Pode colocar assim, que ajuda a deixar mais marcado, deixar mais, vamos dizer que, uma ideia mais forte de ruguinhas, como se fossem umas nervurinhas por cima da sépala. Essa flor principal para hoje, nós vamos pintar ela no tom laranja. Para isso, olha, já enchi essa pétalazinha aí quase toda com laranja. E vou terminar com o branco. O laranja é um tom muito forte, eu acho. Então, eu vou dar uma boa quebrada nele com esse branco. Você pode estar usando aí um amarelo na sua casa, viu? Se você preferir deixar o laranja voltado mais para o tom de formação dele, do amarelo, então você pode estar usando aí um amarelo limão, um amarelo canário, um amarelo bebê. Pode usar um amarelo com tranquilidade. Eu vou colocar o branco mesmo. Eu quero deixar mais suave, fugir um pouco dos tons amarelos. Então, eu vou passar esse branco e para a região de sombra, essa parte mais adentro, eu vou colocar o cerâmica. Observe que, com exceção da flor branca, as outras têm poucas tonalidades. Eu não vou colocar tons demais para as minhas flores. Essa daí, por exemplo, com exceção do centro dela, né? Se não tivesse aparecendo aí a região dos pistilos, eu iria usar para ela inteira apenas o laranja, o branco e o cerâmica. Essa sombra aí dentro, você pode deixar uma sombra emendada, mais longa, ou pode deixar uma sombra solta. Olha só, vou deixar ela solta igual as outras, tá vendo? Mas tudo bem. Vamos deixar o laranja como uma sombra segunda e o branco como a luminosidade. Observe que ficou assim uma boa separação entre
cerâmica, laranja e branco. Eu vou puxar um pouquinho mais o branco para cima desse laranja, para diminuir um pouco essa segunda sombra que ele está formando aí. E deixar também com mais ruguinhas em cima da minha pétalazinha, tá? Mas sem desmanchar, sobretudo, essa sombra solta que tá aí dentro. Terminado esses detalhes, apenas detalhes, eu já quero deixando pronto, eu vou começar a pintura dessa outra. Não vou encher de tudo, olha só. Enchi grande parte dela com laranja, mas não enchi de tudo. Eu quero que tenha uma boa porção de branco nessa flor, para deixar ela numa tonalidade mais suave, mais delicada, lembrando um pouco essa região fundo, essa flor branca que está aí do lado, essas folhas que tem levado também uma boa luminosidade, para não deixar ela um tom forte demais aí em cima. Ela vamos dizer assim, que ela combinar um pouco com o todo do desenho. A minha preocupação aí é a emenda. Se na hora de fazer essa emenda ela não quiser emendar direitinho, né, ficar muito marcado, não tem problema, é só pegar um pouquinho mais do laranja que vai ajudar e vai ficar uma ótima emenda. Mas para todo caso, eu quero assim essa tonalidade do branco bem riscada em cima do laranja, e eu já vou fazendo essa emenda puxando nesse sentido mesmo, de para onde eu quero esses risquinhos, porque o que ficar de risquinho já fica na posição certa. Quando eu vier com a luminosidade, já está levemente riscada essa emenda. Aí eu vou colocar o cerâmica, e esse cerâmica, claro, eu vou deixar também aí uma sombra solta. Essa sombra aí, entre essas duas pétalas de baixo, ela pode ser bem emendada até, ou pelo menos bem fininha. Essa de cima, a gente pode deixar ela bem mais enlarguecida, pode emendar ou não. No caso, como a do lado direito eu deixei a sombra solta, essa eu também vou deixar solta. Observe que essa ideia de uma sombra emendada e de uma sombra solta não é difícil de ser feita, mas eu tenho falado mais dela, assim, eu quase não tenho falado sobre ela, né? Então, para hoje, para esse conjunto, por ser um desenho mais fácil de ser feito, né? Um desenho grande, um desenho sem muitos detalhes e, sobretudo, uma pintura fantasia. Então, para a gente observar essa sombra solta e essa sombra emendada, vai ficar muito bom, vai ficar bem tranquilo, fácil de ser colocado e fácil de ser entendido. Aí eu coloquei a luminosidade, veja o quanto minhas sombras estão marcadas e bem separadas, né? Que é a ideia. Observa essa pétala, eu não enchi ela toda de laranja. Lembra que na nossa flor rosa, nós enchemos ela toda com o coral e depois a gente veio com o branco fazendo esse trabalho? Pronto. Para essa, a gente vai deixar essa flechinha aí, onde cabe a luminosidade mais marcada, e a gente vai vir com o branco pintando essa luminosidade. Você poderia também ter enchido tudo isso aí de laranja e depois colocar o branco aí em cima. No geral, quando eu tô pintando assim sozinha, vamos dizer, eu não tô gravando, eu faço dessa forma. Eu deixo o espaço lá do branco e depois eu venho colocando como eu tô fazendo agora. Deixo o espaço da luminosidade para ser feito, para ser pintado depois. E aí tá. Eu deixei o espaço, eu tô preenchendo já riscando, porque eu quero as minhas emendas desse branco com esse laranja riscadinho, né? Lembrando aquelas ruguinhas em cima das minhas pétalas, todas elas eu quero dessa forma. A pontinha de baixo eu vou deixar escura mesmo, tanto faz colocar uns detalhezinhos com cerâmica ou não, pode deixar dessa forma. Para essa eu não vou colocar. Na que nós pintamos coral, uma pétala bem semelhante a essa, eu coloquei um pouco do púrpura também na parte de baixo e na parte de cima. Para essa eu vou colocar o cerâmica na parte de cima e na parte de baixo eu não vou colocar. Fica aí as duas formas que você pode estar pintando esse tipo de pétalazinha em flores de fantasia. As laterais, como está indo para cima, e elas estão
caindo sobre essas outras, eu vou trazer luminosidade para elas também. Vou sempre colocando essa luminosidade riscando, tanto essa do centro quanto essas laterais. Para as laterais, se quiser deixar até uns excessozinhos, pode deixar. Vou puxando sempre esses risquinhos em um só sentido, vou arredondando de certa forma para o centro da flor, mas eu vou puxando sempre para a região onde ela está se prendendo. Ficaria estranho se a gente saísse colocando riscos para todos os lados. Bom, essa parte aí eu vou levar um pouco de cerâmica, do mesmo jeito que fiz na outra. Vou colocar o cerâmica e vou trazer ele riscando um pouco para cima desse laranja. Não precisa escurecer demais. Se quiser, até dá para colocar uma sombra solta aí desse lado direito, sombra dessa pétala que tá indo para cima do botãozinho, mas não precisa necessariamente. Olha o quanto eu vou pintar de laranja para essa região. Já pintei as 3 por vez. Porque eu fiz isso? Porque o meu tecido ele é grosso, leva muita tinta. Essa tinta ela fica difícil de secar, ela não seca assim tão rápido, uma vez que colocamos uma boa quantidade. E eu coloquei umas borrifadinhas de água ainda em cima do meu tecido. Então, vai dar tempo eu pintar, eu detalhar sem que essa tinta seque. Se você estiver pintando um tecido mais fininho, eu sugiro que você pinte uma por vez e principalmente se for uma flor grande, assim como eu estou pintando. Se for uma flor pequena, tudo bem, você pode pintar as 3 de uma só vez também. Aí, olha, eu vou terminar tudo isso com branco, terminar a base da minha flor com branco. Observe que eu já tô deixando um tanto riscadinho, principalmente essa central aí. E esses risquinhos são bem-vindos, desde que você vá colocando eles, né, já no sentido da luminosidade. Já puxando, deixando aquelas nervurinhas, aquelas ruguinhas em cima de sua pétala. E o preenchimento desse branco não é diferente. A gente vai só, olha aí, enchendo essa região que faltou, trazendo, emendando ele ao laranja e deixando ele um pouco riscado mesmo. Não tem necessidade de você ficar passando o pincel várias vezes para ganhar uma emenda bem feitinha. Até porque a gente vai colocar aí um branco riscando mais ainda isso, não é? Essa pétala central, a gente deixa ela assim, bem marcadinha, bem mais esbranquiçada. E as laterais que estão por baixo, você pode deixá-las com menos branco, deixá-las mais escurinhas. Mas o trabalho que vai ser feito para uma será o mesmo que será feito para todas 3, tá? Olha só, colocando branco, vou emendando, puxando ele para baixo, para a região central, onde a gente imagina que esteja presa, né, a nossa pétalazinha ao centro da nossa flor, deixando já uma ideia aí um pouco riscada. E depois de fazer todo esse preenchimento, vamos colocar a luminosidade. Vamos voltar para a nossa primeira pétalazinha, levando o excesso de branco, fazendo a luminosidade que a gente precisa. Olha só, vai deixando ainda mais irregular a borda, vai puxando, deixando mais riscado. Essas que estão para as laterais, não precisa se preocupar muito com isso, tá? Aqui tá a central, um pouco mais de branco, fica bom. Vou logo colocar aí, olha, o cerâmica. A pétala que está embaixo precisa ficar mais escura. Nessa hora eu não vou me preocupar com sombra solta aí em cima. Vou deixar as sombras bem mais emendadas, colocar o cerâmica, puxar ele assim riscando. Sempre vou colocando riscando, mas lembrando a você que você pode estar fazendo uma pintura bem emendada. Eu gosto e eu prefiro assim, principalmente a pintura fantasia. Quando a gente está tentando fazer um pouquinho mais realista, então a gente tenta copiar aquilo que a gente está visualizando, né? Vamos ver se está mais riscadinho, se está mais emendado. Mas nessa hora, essas flores que a gente fica à vontade para pintar, como a gente desejar, eu gosto de fazer assim.
pelo menos alguns tipos de flores. Quanto às sombras, você tem que ter também um certo cuidado em ir levando pouquinho em pouquinho de tinta. Não precisa levar um monte por vez, para você não acabar deixando a sua flor escura, mais escura do que o que gostaria, né? Então, eu vou levando um pouquinho de tinta e mais um pouquinho, e agora eu vou para a luminosidade. Lembra que a gente pintou, mas que a gente não marcou muito com o branco, a gente foi logo para a sombra. Pronto, a gente tem sempre que levar aquela luminosidadezinha que vai melhorar os risquinhos aí em cima de nossa flor, vai melhorar o contorno em volta. E a gente vai determinar nessa hora a quantidade também de quanto a gente quer de luz, né? Se a gente quer diminuir a tonalidade desse laranja, a gente puxa esse branco mais alongado. Se a gente quiser deixar o laranja aparecendo mais, a gente já puxa o branco mais curtinho. Vamos concluindo aí a nossa ideia para a pintura de nossas pétalazinhas, pelo menos essas aí de cima. Olha só, vou riscar um pouquinho mais essa também, melhorando esses contorninhos. Nessa hora a gente apaga mais aqueles carbonos. E para essas duas últimas, né, que tá faltando, a pintura delas não é diferente. Eu vou começar com laranja, não vou encher tudo isso de laranja. Olha só, não se preocupa que não vai emendar isso aí. Veja que a gente tem uma sombra solta e bem marcada de cerâmica aí embaixo, não é isso? Então, a gente pode pintar com esse laranja aí tranquilo. Vamos enchendo essa região de baixo, mas não vamos encher ela inteira. A parte de cima a gente vai deixar para colocar o branco. Vou deixar um pouco esfumaçado para receber melhor o meu branco. E vou logo fazer essa pintura, é um espaço pequeno, eu vou deixando logo prontinha. Vou colocando branco, vou emendando. Aí não tem muitos detalhes, é uma dobrinha bem simples, aquelas dobrinhas que a gente faz em folha, ou em flor mesmo, as dobrinhas que a gente precisa apenas fazê-las aparecer bem. Mas para todo caso, eu vou deixar, né, eu tenho um espaço bastante para ir deixando assim um pouco riscado esse branco aí em cima. Lembrando que se tiver difícil a emenda, você pode pegar um pouquinho mais de laranja que vai te ajudar, tá certo? Vai insistindo com o laranja e com o branco que você consegue uma boa emenda. Observe que já vai ficando aí bem separado essa dobrinha aí em cima. A gente não precisa escurecer ela, mas cabe colocar um pouquinho de cerâmica aí embaixo, se quiser. Do contrário, você pode já deixar ela assim mesmo, bem esbranquiçada, com essas bordas assim, mais clarinhas, e o laranja como sua sombra principal. Para esse outro lado, não será diferente. Vamos enchendo isso aí com laranja. Observe, então, que esse laranja que se emenda com essa pétala aí central, tá vendo? Não tem problema. Vamos lá continuar nossa pintura, depois a gente vê isso. Esse outro lado, essa sombra solta aí embaixo, ela vai separar bem esse laranja. Vamos fazendo o mesmo processo, vamos enchendo de laranja a parte de baixo, deixando bem cheinha mesmo. E a parte de cima a gente deixa o espaço para a gente preencher com o branco. Tô arrumando aí meu contorno. Depois você pode reforçar esse cerâmica aí embaixo, se ficar um pouco emendado, se o contorno não ficar bem arrumadinho, você pega o cerâmica e termina com ele, tá bom? Aliás, faz o acabamento com ele. Aí eu vou colocar o branco, que nessa hora vai separar bem, tá vendo? Essa pétalazinha da outra, que parecia um tanto emendado. Vou levar esse branco até o final do mesmo jeito que eu fiz nessa primeira dobrinha. E a gente vai trazendo ele riscando. Vou colocando o excesso em cima, tentando deixar a borda irregular. E a gente vai riscando, olha, deixando tudo isso aí bem riscadinho. Do mesmo jeito, a mesma ideia que a gente tem para as pétalas maiores, a gente tem para essa sair da frente também. Veja que já tá bem separadinha. A gente nem precisa se preocupar com essa parte onde o laranja encontrou com o laranja da outra pétala de baixo.
o branco trouxe luminosidade para ela e ela ficou bem separada, bem riscadinha. Para finalizar, a gente melhora aí esses contornos, essas separações delas aí, ó. Eu tô colocando um pouquinho mais de laranja para cobrir, porque tá aparecendo ainda um pouco do grafite, viu? Aí essas regiões onde tá aparecendo o grafite, eu tô retocando laranja. E posso também fazer o retoque do cerâmica na parte de baixo. Essa parte aí central eu vou enchendo ela com o amarelo limão. Olha só, gente, eu vou pegar agora um pouco de verde pântano e vou sair fazendo vários risquinhos no encontro desse amarelo com esse cerâmica, laranja, enfim, esses tons que colocamos aí. Você pode estar fazendo isso com verde oliva, sépia, rústico, terra queimada, a cor que você tiver aí em sua casa. Eu tô usando verde pântano. Vou colocando risquinhos. Esses risquinhos podem sair de cima desse amarelo, não precisa estar fora deles, olha só. Fora dele, né, do amarelo. Você pode estar puxando ele também aí de cima. Eu vou colocar um pouco nessa região aí embaixo, deixando uma sombra bem esverdeada, mas você pode estar usando o sépia, verde oliva, não esquecendo. Verde oliva, rústico, terra queimada e fazendo esse mesmo processo com esses tons aí em cima, não se preocupe. Se você, por exemplo, estivesse colocando aí um terra queimada, ia ficar um pouco mais puxando para um marronzinho, mas ia ficar bom, ia ficar dentro do contexto, não ia ficar ruim, tá certo? Agora eu vou sair colocando umas batidinhas com o branco. Eu vou colocar tanto nessa região do amarelo, olha os pontos onde eu vou distribuindo essas batidinhas, quanto eu vou colocar afora, em cima desse verde pântano que eu coloquei aí, como se fossem os pistilos mesmo. Na pontinha desses risquinhos, né, que coloquei, desses cabinhos que seguram, olha só, é como se fossem pistilos segurados por esses cabinhos que eu coloquei. Vou colocar vários lado a lado. E pra gente finalizar, né, a pintura dessa peça, eu vou colocar um acabamento aí em volta. E o acabamento que eu vou colocar para esse tapetinho será igual o acabamento que eu coloquei no primeiro. É claro que cada uma teve um desenho diferente, o acabamento acaba ficando maior, menor, em lugares diferentes, mas é a mesma coisa, veja só. Eu tô distribuindo aí o siena natural junto com o branco, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Primeiro eu coloquei siena natural para umedecer o meu tecido. E para quando eu colocar esse branco ele pegar um pouquinho do tom desse siena, ficar aquelas flores de batidinhas com um toquezinho amarelado e não totalmente branco. Eu fiz primeiro esse esfumaçado com esse branco aí do lado de fora com batidinhas. Agora eu vou formar as flores, sabe aquelas flores mais formadas que fica na região central? Eu vou colocá-las. Vou marcando aí outras em volta, fiz uma inteira, vou fazendo outras que aparecem apenas algumas pétalas no em volta. Você não precisa sair fazendo, aliás, é melhor que nem faça um monte de flores inteiras. Fazer essas flores que ficam assim, uma com as pétalas embaixo da outra, ou com as pétalas mais estreitinhas, só um risquinho, é bem melhor, dá uma ideia de que você fez um monte de flores, um cachinho de flor, onde uma tá se escondendo atrás da outra, mas que tem um monte delas. Quando a gente faz aquelas flores soltas, não é que não tenha um monte, mas ficam uns vazios entre elas. Eu vou fazer mais uns arranjinhos desses em algumas partes do meu desenho. Você coloca onde você quiser e quantas você quiser. Vamos fazer isso aí juntos também para você visualizar direitinho. Olha só, eu espalhei aí o siena natural, uma boa parte. Eu nem lavei meu pincel, veja que ficou esbranquiçada aquela parte que caiu em cima da folha. Agora eu venho com o branco, colocando umas batidinhas no em volta, para já ir fazendo um acabamento, aquele acabamento que dá a ideia que tem muitas flores. Aí eu vou desenhar uma principal, uma inteira.
E tirando dessa aí que tá inteira, eu posso fazer mais inteiras em volta, mas não demais. Eu gosto de ir fazendo assim, olha, uma por baixo da outra. Porque dessa forma, dá a entender que tem um monte, assim, tudo juntinho, tudo se espremendo uma atrás da outra, sabe? Aí eu vou colocar mais um pedaço e vou complementar isso aí com mais umas batidinhas. Coloquei mais uma ideia ali para encher mais o meu espaço, tá bem? Se você quiser colocar mais, você coloca. Se você quiser deixar só essas, você deixa assim. E para finalizar, eu vou colocando um pinguinho de cerâmica no centro das mais formadas. Com o cabo do pincel mesmo eu vou colocando. Só um pinguinho. Bom, gente, aí tá a pintura completa dessa nossa pecinha. Logo mais eu volto pra gente fazer a pintura da nossa última peça. Beijos e até o próximo vídeo.